Olá, estamos de volta ao programa Direito na TV, conversando hoje com a acadêmica Denise Colossi a respeito da legalização do aborto no Brasil. Denise, conversamos então sobre essa questão e é inevitável, né, surgir a discussão da interferência da religião nesse assunto tão espinhoso que é o aborto. De que forma a religião interfere na legalização ou na não legalização do aborto no Brasil? E se tu sentiu isso também nos acadêmicos, nas pesquisas? Professor, por mais que o Estado brasileiro seja um Estado laico, democrático, argumentos religiosos e morais sempre acabam interferindo na aprovação de leis que legalizam o aborto. Porque, querendo ou não, a maioria da população brasileira ela é religiosa. Então, para as pessoas que aprovam as leis, muitas vezes não é favorável a elas bater de frente com a população, porque dependem delas para estarem ali. Do ponto de vista político, eles não se sustentariam, vamos dizer assim. Inclusive, a própria presidenta, a Dilma, ela teve que mudar o discurso. Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Porque ela era favorável ao aborto e ela acabou mudando o discurso para poder ser eleita. E agora, atualmente, nas eleições dos Estados Unidos também ocorreu isso. Surgiu essa discussão. A troca de opinião, justamente. Então, na questão política, e infelizmente quem faz as leis são políticos, não é uma questão agradável discutir o aborto, legalizar ou tomar um partido, ampliar, tomar um partido favorável ao aborto, porque, querendo ou não, a população brasileira ela é religiosa. E também penso que a questão do aborto ele é um problema social, só que a impressão que não é um assunto agradável de ser discutido, só que é justamente com as discussões que a gente consegue chegar num senso comum e encontrar uma solução. Só que, infelizmente, os argumentos religiosos sempre influenciam. Teve um projeto de lei que tramitou na Câmara durante 18 anos e hoje está arquivado. O recente anteprojeto da reforma do Código Penal só surgiu, já houve vários questionamentos e discussões da questão religiosa contra. Então, no Brasil, infelizmente, questões religiosas sempre acabam interferindo. Eu penso, não sei se tu concorda comigo, Denise, não dá para fugir, né? Não é porque o Estado é laico que as pessoas não são religiosas. Mas eu acho que é negativo, é deletério, no momento em que a religião proíbe a discussão. Né? Nós aceitarmos ou não, aí ok, mas permitir essa discussão acho que é importante. E ter essa clareza de dados que tu estás nos trazendo aqui, do número de abortos que são praticados e do número de mortes de mulheres. Você não é ignorar, né? Ignorar uma realidade. E tu falaste da pesquisa, né? Enfim, a opinião dos estudantes. Eu estou curioso a respeito disso, Denise. Houve diferença entre os estudantes do curso de Direito e Medicina significativa em alguns momentos? Tu comentaste aqui comigo no nosso intervalo aqui, né? Teve até, inclusive, estudantes que confessaram terem realizado o aborto. Quer dizer, isso é algo comum, então? Sim. Eu pesquisei alunos do 9º e 10º semestre do curso de Direito e Medicina. Nesse questionário, no questionário de 20 questões, e questionava a opinião em relação, além das sociodemográficas, né, a opinião em relação às leis brasileiras, em relação ao aborto, quem cabe a decisão de decidir sobre aborto em caso de uma gravidez indesejada, e também qual o posicionamento do estudante quando de uma gravidez indesejada da própria mulher, no caso mulher, ou da parceira, no caso de homem. Interessante, colocou o caso na família deles. Isso, né? Qual foi a conduta do estudante em relação à gravidez indesejada? Com relação às leis
a opinião sobre as leis, como eu falei anteriormente, a maioria é favorável à legalização, mas não à descriminalização, porque a descriminalização seria, em qualquer hipótese, retirar do Código Penal o crime de aborto. Certo. Então, essa hipótese eles são contra, mas eles são favoráveis à ampliação. Como já tem as duas hipóteses, agora com a anencefalia, ampliar alguma outra. Certo. E é nesse sentido que vem o Código Penal, a reforma do Código Penal? A reforma do Código Penal é legalizar o aborto até a 12ª semana, quando trouxer danos psicológicos para a gestante. A gestação, né? De certa forma vai ampliar, então. Vai ampliar, se for aprovado, né? Se for aprovado, claro. Daqui não sei quantos anos. Né? E um outro questionamento foi em relação a quem cabe decidir, nessa questão da legalização, a maioria dos estudantes, tanto do curso de Direito e de Medicina, eles foram semelhantes às respostas. Com relação a quem cabe decidir, decidir em relação ao aborto em caso de uma gravidez indesejada, os estudantes do sexo masculino do curso de Direito disse que essa decisão cabe ao casal. Entretanto, todos os estudantes de Medicina e as estudantes do sexo feminino do curso de Direito, elas disseram que essa decisão cabe à mulher. E a pesquisa que eu acabei relacionando, a decisão lá também caberia à mulher e não ao casal. E daí, chegando às últimas questões, que foi a conduta pessoal, né, em relação ao aborto, numa amostra de 132 estudantes, houve 2 casos de aborto que eles confessaram, um do sexo masculino, outro do sexo feminino. Então, só que até o momento eu nunca vi alguém ser preso, ser punido aqui em Tubarão pelo crime de aborto. Então, é algo que ocorre diariamente, em classes de classe baixa, média, alta. Não tem distinção. Não tem distinção. A única distinção é, como eu falei anteriormente, as pessoas que têm recursos financeiros vão numa clínica particular e não correm nenhum risco. E quem não tem, acaba se submetendo a clínicas clandestinas, com todo o risco, poucas condições, sem higiene, e acaba ocorrendo a morte ou sequelas. Deste modo, agradecemos mais uma vez aqui a presença da acadêmica Denise Colossi, que nos permitiu conhecer um pouco mais dessa questão de saúde pública tão importante e que mexe com os valores morais e religiosos de toda a sociedade. Sem dúvida que eu e todos os nossos telespectadores podemos aprender muito com você. Meu muito obrigado, Denise, e volte sempre. Terminamos aqui mais um programa Direito na TV, mas na semana que vem, no mesmo horário, estaremos de volta com outros temas jurídicos no interesse de todos. O programa também é reprisado aos sábados às 10 horas e aos domingos às 14 horas. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail da produção. Um forte abraço, meu muito obrigado pela sua audiência e até logo.